Amém, amém, amém. Quantos querem avançar, irmão? Quer avançar? Ou quer continuar no mesmo degrau? No mesmo patamar? Com a mesma vida? Eu quero crescer, você quer crescer? Amém? Vamos ler um texto? Nós estamos aí fazendo uma pregação, ou pregações, sermões no livro de Marcos. Nós já chegamos lá no versículo 16, nós já passamos o versículo 1, 2, 3, 4, nós vamos ler hoje do 16 ao 20. Amém? Diz assim: caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus aqui, tá? Ele viu, fala assim, Jesus viu os irmãos Simão, André, que lançavam rede ao mar, porque eram pescadores. Disse Jesus: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles deixaram imediatamente, obedeceram. Não foram tardios para obedecer, não ficaram pensando, mas saíram do lugar, se moveram, quando a voz de Deus falou com eles. Eles saíram, largaram tudo e o seguiram. Pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes, e logo os chamou, deixando eles no barco a seu pai Zebedeu com os empregados, seguiram após Jesus. Veja bem, esse tema, avance para o próximo nível. Talvez você pense assim, pastor, eu já avancei, eu olho para a minha vida, eu vejo algumas coisas, eu estou trabalhando, eu ganho bem, eu pago as minhas contas, ok, mas você ainda está parado. Como assim, pastor? Você está parado. Você pode ter conquistado muito e mesmo assim está no mesmo nível espiritual há anos. Está achando que teu dinheiro vale alguma coisa para Deus, irmão? Está achando que as suas conquistas, seu carro, sua casa, está achando que isso vale alguma coisa para Deus? Deus é dono de tudo. O que importa para Deus é a nossa vida espiritual, é a nossa vida de submissão à palavra. E quando você olha para a vida de algumas pessoas, você percebe que eles não estão prosperando. Prosperidade não é você ter carro, não é você ter dinheiro, não é você ter casa, não é você ter grana. Ok, isso faz parte da prosperidade, mas não é o total. Não é a prosperidade total. Deixa eu fazer uma pergunta para você refletir agora. Hoje é noite de reflexão. Você está prosperando ou você está apenas ocupado? Estar ocupado é você sempre viver com uma sensação de constante urgência, sabe? Você não consegue desligar, sempre tem uma urgência para resolver, sempre está pensando em algo, você não consegue ficar na tua casa e ter paz, a sua mente está sempre trabalhando, não descansa, não desliga, você frequentemente sente cansaço. Algumas pessoas trabalham muito, mas nunca conseguem colocar as coisas em ordem. As coisas nunca chegam no lugar. Então a pessoa, quando vive assim, a mente sempre opera com uma sensação de urgência. Olha para cá. E quem sempre opera com sensação de urgência nunca consegue construir nada. Por quê? Porque a mente não consegue pensar em coisas novas. A mente está sempre ocupada tentando resolver problema e não tem tempo para criar. Você operar no estado de urgência significa você pensar assim, olha, o que eu vou fazer com isso esse mês? Como que eu vou fazer com aquilo? O mês não entrou, mas eu já estou preocupado. O dia 1º é hoje, mas eu já estou preocupado com o dia 10. Eu já estou preocupado com o dinheiro, com aquilo que eu tenho para receber, ou com aquilo que eu tenho que fazer. Deixa eu dizer para você algo. Deus não trouxe você aqui hoje para melhorar a sua vida. Deus trouxe você aqui para mudar o seu nível. Amém. Melhorar a sua vida é coisa que você mesmo consegue fazer. Agora, mudar de nível é só o Senhor. Amém? Nesse texto que nós lemos, querido, nós vemos aqui Jesus passando.
E Jesus, quando ele passa, a Bíblia diz que ele vê Simão e André pescando. Homens trabalhadores, gente trabalhando. Eles não estavam desempregados, não eram pessoas fracassadas, mas estava todo mundo ocupado. E Jesus, mesmo vendo aqueles homens trabalhando, ocupados, ele fala para eles assim: sigam-me. Jesus está dizendo para algumas pessoas: você tem que dar um tempo naquilo que está te ocupando demais e começar a seguir Jesus da maneira correta. Se o seu trabalho te ocupa mais, te ocupa tanto que você não tem tempo para as coisas do Senhor, então você precisa entender isso aqui. Agora, aqueles homens, eles já pescavam. Como é que Jesus, um rabino judeu, que tinha experiência na palavra, no discurso, na oração, nunca havia pescado, ele vira para alguém que era um pescador profissional e fala assim: vem cá que eu vou te ensinar a pescar. É a mesma coisa de eu virar para um mecânico e falar assim: vem cá, eu vou te ensinar como que conserta esse carro. Eu não sei, irmão, mexer com carro. Mas Jesus falou para eles: olha, vem cá, eu vou ensinar vocês a pescarem. Será que vocês não vão pescar esse peixe aí? Essas coisas que vocês estão acostumados. Eu vou elevar o nível da pescaria de vocês a um nível maior. Vocês vão pescar pessoas agora. Jesus queria levá-los para um nível maior. Um nível que a mentalidade, a intelectualidade humana deles jamais poderiam levá-los. Mas tem uma coisa: Jesus falou assim: olha, eu vou ensinar vocês a pescar coisas que vocês nunca pescaram, vou levar vocês para um nível maior, mas tem uma condição. A condição é: siga-me. E a pergunta para você nessa noite: você está seguindo quem? Você, suas vontades, o seu jeito ou a palavra do Senhor? E como é que nós seguimos Jesus? Nós seguimos Jesus por meio da palavra. Eu vou insistir isso aqui com você. Você não precisa de ninguém ficar entregando revelação para você. Não precisa de nenhum profeta ficar com a mão na sua cabeça dizendo que você tem o que você não tem que fazer. Você tem a palavra de Deus. Você tem a palavra. Amém? Amém. Toda revelação que você precisa está na palavra. Só que, querido, veja bem, muitas vezes, mesmo você tendo a palavra, você vai enfrentar inúmeros desafios na sua vida. E deixa eu fazer uma pergunta para você. Já apareceu aqui um anjo de Deus para alguém de vocês? Ou o Senhor já revelou para você em sonho, visão, ou até mesmo na palavra, dizendo para você assim: ó irmão, ó filho, filha, você vai entrar em um desafio agora, só que eu vou te dar todo o plano para você sair desse desafio. Deus nunca falou isso comigo, já falou com você? Você já entrou em algum desafio que Deus te deu um plano e falou assim: você vai entrar, mas eu vou te dar um plano para você sair dele? Deus nunca fez isso comigo, já fez com você? Se fez, você está melhor do que eu. Deus está revelando coisas para você que Ele não fala para mim, irmão. Deus nunca fez isso comigo. Muitas vezes Deus vai permitir desafios na sua vida e Deus não vai dar nenhum plano para você sair deles. Deus fez isso com um homem chamado Josué. Você conhece a história? Você sabe que a Bíblia diz que Josué andou com Moisés por anos. Josué com Moisés, o povo de Israel, e de repente Moisés morreu. Acabou. Aí Deus vira para Josué e fala assim: Josué, assuma o lugar de Moisés. Deus não deu para o cara uma cartilha falando assim: olha, eu vou te dar aqui uma cartilha de 10 passos. Não é isso que os coaches ensinam para você, que você ama ficar vendo na internet? É método e não sei o que, método não sei das quantas. Vou te dar aqui passos, métodos para você vencer os desafios da sua vida. Eu já fiz todos. Só tem um que eu não fiz. Eu não vou fazer propaganda dele aqui. Só tem um. Um homem chamado Paulo Vieira. O resto eu já fiz tudo. Já fiz com o Marçal, já fiz com o Thiago Brunet. Para quê? Para ver o que tem tanto que chama a atenção dessas pessoas. Sabe o que tem lá? Nada. Sabe o que resolveu na minha vida? Nada. Tem gente que entra nesses lugares e fala: pastor, eu fiz e você não sabe. Nossa, melhorei muito de vida. Empolgação, irmão. Isso é edificar com areia, palha, feno. Quando vir tempestade vai cair, vai querer morrer. Ah, meu Deus, eu estou mal, olha para a minha vida. Mas não foi, não fez o método lá, não funcionou, por que está mal agora?
Por que veio a tempestade, caiu, jogou no chão? Ei, não é um método que vai livrar você do desafio, é a palavra de Deus. Aprenda isso. Aprenda isso. Você quer seguir o coach? Pode seguir, pode fazer um método com ele. Eu já fiz, mas eu não fiz porque eu cria que dá certo. Eu fiz porque eu falei assim, eu vou fazer só para ver isso aqui. Quero ver de perto isso aqui. E eu posso dizer para você, o que Deus me ensinou na palavra é superior a qualquer método de qualquer um desses homens que ganham milhões arrastando gente para comprar método deles. Sabe por quê? Não tem nenhum método que me sustentou e que me sustenta quando eu entro num desafio. O que me sustenta é a palavra de Deus. É a palavra, irmão. Não está nos métodos, está na palavra. Josué agora estava enfrentando o maior desafio de toda a sua vida. E Josué não tinha um plano, Josué não sabia o que fazer, ele só tinha uma ordem do Senhor. O Senhor falou para ele, vai e assume o lugar de Moisés. O líder. Assume o lugar dele, vai liderar. Josué não tinha um método, mas Josué tinha a palavra. Olha o que Deus falou com ele. Deus disse para ele assim, olha, Josué, você nunca será derrotado. Acho que eu não coloquei esse versículo aqui, né? Mateus, você está mexendo aí. Você está encostando aí. Você está encostando aí. Tá não? Tá? Que o negócio está mexendo sozinho? Você nunca será derrotado. Aí Deus diz, eu estarei com você como estive com Moisés, nunca o abandonarei. Josué não tinha um método, Deus não deu para ele um plano, Deus não falou com Josué, Josué, corre atrás ali de um mestre, de um coach ali, que ele vai ensinar para você um método, planos e passos para você vencer esse desafio. Josué não tinha isso, mas Josué tinha uma promessa, ele diz, você nunca será derrotado, Josué. Deus está dizendo isso para alguém, ei, olha para cá, o que você está vivendo não é uma derrota. Você está olhando para algumas áreas da sua vida hoje, está pensando, o diabo me derrotou, é isso que o diabo quer que você pense, mas a promessa de Deus para nós é que nós nunca seremos derrotados, mesmo aquilo que parece uma aparente derrota na sua vida, a Bíblia diz, todas as coisas cooperam para o seu bem. Não deixa o diabo olhar e dizer, você está derrotado e você concorda com ele, não, concorde com a palavra de Deus. Josué tinha a palavra, Deus disse para ele, olha, você nunca será derrotado, porque eu estarei com você. Naquele tempo, Jesus não tinha morrido, ninguém tinha o Espírito Santo. O Espírito Santo ele veio, quando Jesus diz, eu vou ao Pai, mas eu deixarei o meu Espírito. Então Jesus foi, o Espírito veio. Essa época não tinha nem Jesus ainda aparecido aqui. Deixa eu dizer para você, se Deus estava com ele, e ele nem tinha o Espírito Santo, você hoje tem uma promessa superior, porque Deus hoje ele não está com você, mas ele está em você, por meio do Espírito. Deus está em você, e porque Deus está em você, você nunca será derrotado. E Deus está dizendo para você, sabe por que você nunca vai ser derrotado? Porque além de eu estar com você, eu jamais te abandonarei. Essa foi uma promessa de Jesus. Jesus diz, eu vou ao Pai, mas eu não deixarei você órfão, estarei com você todos os dias da vida. Mas sabe por que você não enxerga assim, irmão? Porque você não tem disposição para receber a palavra de Deus no seu coração. Eu tenho, pastor, eu estou aqui, mas não é só vir aqui, irmão. Minha irmã, olha para cá, não é só vir, não é só ouvir, é crer. É fazer dessa palavra uma realidade na sua vida, falando, olha, eu creio nisso aqui cegamente. Não importa o que o diabo está me mostrando, eu creio na palavra. Não importa o que eu estou vendo, eu creio na palavra. Não importa o que está acontecendo dentro da minha casa, eu creio na palavra. Não importa se tudo parece que está contra mim, parece que eu estou derrotado, eu creio na palavra. Quem gosta de futebol aí não é assim? O time está ruim, está lá na segunda divisão, e você está, não, mas eu creio, eu acredito, eu não mudo de camisa, porque o meu time é bom. Está no trem, está lá embaixo. Quem dera essas pessoas tivessem a mesma fé na palavra que tem numa camisa de futebol. Eu vejo, às vezes, fico passando lá, raramente eu vejo canal de televisão, eu gosto mais de ver filme, mas às vezes quando eu coloco lá, eu passo lá o Sport TV, e falo, vamos ver o que está passando nesse trem, aí tem um jogo de futebol, eu fico lá olhando aquele trem, e eu vejo, irmão, as pessoas,
por causa de uma bola. E quando o time faz gol, então, meu Deus, é foguete, é bola, é o cara ficando doido da cabeça, é a torcida gritando, vibrando, pulando. Por que nós não somos assim? Por que nós não vibramos com as coisas do Senhor? Você tem que vibrar, irmão. Todo dia tem que ser motivo de alegria na sua vida. Seu nome está escrito no livro da vida, você nunca mais vai para o inferno. Jesus pagou um alto preço por você que você não merecia, jamais vai merecer. Isso é motivo para a gente vibrar, para a gente celebrar todos os dias. Só que parece que você está vibrando mais negativamente pelas situações do que vibrar pelo Senhor. Qualquer coisinha que o diabo faz na sua vida é motivo de choro, é motivo de reclamação, é motivo de lamento, é motivo para você se perder e falar: oh, olha a minha vida, eu vou na igreja, minha vida não funciona, olha o que o diabo está fazendo. Aprende a vibrar, irmão. A palavra não é só ouvir, é crer que quando você recebe a palavra de Deus, ela vai levar você à frutificação. A frutificação. Lembra da pedra? Ô pastor, onde que entra a pedra? Agora. Está vendo essa pedra, irmão? Olha aqui. Observa essa pedra, olha. Eu consigo plantar uma semente aqui? Tem certeza que eu não consigo plantar uma semente nessa pedra? Se eu pegar água e jogar aqui, ó, vai nascer alguma coisa? Por quê? É uma pedra. Pedra não tem DNA. Sabia disso? A pedra, ela não tem capacidade de crescer, reproduzir e gerar. Posso, irmão, pôr essa pedra num lugar que jorra água 24 horas. Não vai nascer nada aqui, porque é uma pedra. Jogar água na pedra é a mesma coisa de você colocar gasolina em uma cadeira dessa aí e falar: pronto, você tem um combustível, anda aí agora. Não vai andar, irmão. Sabe por que algumas pessoas recebem a água, que é a palavra de Deus, e nada dá certo para eles? Porque são igual essa pedra, estão mortos. Jesus falou assim: eu já coloquei minha vida dentro de você, mas você insiste em andar igual um morto. Você insiste em não crer. E sabe o que está matando você todo dia? Você fica olhando para coisas que você não deveria olhar. A pedra não frutifica porque não tem vida. E o diabo quer fazer você ficar igual essa pedra aqui, ó. Olha para o seu casamento, olha para a sua saúde, olha para as suas finanças, olha para os seus filhos, olha o que está acontecendo dentro da sua casa. Aí você está olhando, e você está contemplando, e você está se tornando semelhante àquilo que você tem olhado. Porque é assim. E eu posso provar isso para você. Sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que existe um tanque chamado Betesda, e a narração diz assim, olha, e lá acostumava ficar uma multidão de enfermos. Por quê, irmão? Por que ninguém nunca saía de lá? Porque se acostumaram. Um falando da enfermidade do outro. Olha, o que você tem? Ah, eu tenho uma dor aqui. Ah, eu estou com uma dor ali. Ah, e você? Eu tenho uma dor de cabeça que não passa. Ah, e você? Eu sou cego, eu sou manco. Aí ficava todo mundo olhando para a enfermidade um do outro e nada acontecia. Sabe quem mudou a história de uma pessoa ali? O Senhor Jesus. Quando essa pessoa tirou os olhos da enfermidade dos outros e colocou em Jesus, que estava ali, passando naquele lugar, foi curado. Quer continuar igual uma pedra? Sabe por que eu estou dizendo que você está igual essa pedra? Quantos anos você entra aqui e recebe a palavra? O que mudou? Mudou o que, irmão? O que mudou na sua vida? Estou jogando água em pedra. Mudou nada. Está a mesma coisa, entra ano e sai ano. Deixa eu dizer para você. Sabe por que a pedra não frutifica? Porque a pedra não tem vida. A pedra não tem vida, mas você tem vida. Você tinha que frutificar porque você tem vida. Por quê? Porque você tem um filho. Você tem um Senhor Jesus. Olha o que a palavra diz, irmão. Olha o que a palavra diz. Vamos ler isso aqui antes. Olha, a pedra não tem DNA, não tem capacidade de crescer, reproduzir ou gerar. Você já entendeu isso? Olha o que a palavra diz para nós.
Quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Quantos tem o Filho aqui diz amém? Amém. Então tem vida. E se tem vida, tem que frutificar. Você já recebeu vida de Deus dentro de você. Então não permita que os problemas conduzam você à morte. Não permita isso. Não aceite um casamento morto. Não aceite uma vida financeira morta. Não aceite uma vida onde as coisas não funcionam. Sabe por que está assim até hoje? Porque mais que você fala que eu não aguento mais, você não faz nada para sair desse lugar. Você não faz nada para sair dessa posição. Então você aguenta. Você é conduzido por Deus através do Espírito Santo. Você pode ter certeza, querido, que qualquer situação que Deus conduza você, Ele sempre te guardará. Sempre. As coisas não vão sucumbir você. Deus jamais permitirá chegar até você uma situação maior do que você pode suportar. Quando você fica assim, não aguento mais, mentira, ou a palavra mente. Dos dois, quem é mentiroso, irmão, nós ou a palavra? Quantos aqui já falaram que não aguenta mais? Será que você não aguenta mesmo? Ou você está se colocando como vítima demais? É bíblico, presta atenção. Vou te mostrar só uma vez em Aquiles, né? 1 Coríntios 10, 13, eu pus nessa versão NBVP, Nova Bíblia, versão portuguesa, que é até uma versão mais fácil de entender. Lembre-se que as tentações que vocês têm que enfrentar, substitui isso aqui por problemas, situações, adversidades, só mesmo que outros enfrentam, mas você acha que é só você. Tadinho de mim, eu não aguento mais a minha vida. Vive a vida do outro, vamos ver quanto tempo você fica na posição dele. Vamos ver quanto tempo você aguenta o que o outro está aguentando. Agora presta atenção na parte B do versículo. Nenhuma tentação, problema, adversidade é irresistível. Nenhuma. Só a sua. Só a sua que é. Vocês podem confiar que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possam enfrentar. É aí que muita gente você está reclamando, você fala que não aguenta mais, mas você não enfrenta. Sai desse lugar, pelo amor de Deus, enfrenta esse problema. Para de fingir que não tem nada acontecendo na sua vida. Quanto tempo você vem empurrando esse troço com a barriga? Não vai sair disso mais. Não vai enfrentar esse problema. A Bíblia está dizendo, pastor, mas quando você fala, sempre tem um para dizer, mas eu não tenho força. Mas a Bíblia diz que Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que você não possa enfrentar, visto que Ele prometeu, então Ele vai cumprir. Se Deus prometeu e está cumprindo, por que você está nessa posição de coitado até hoje? De coitada. Pastor, eu não aguento mais. Eu não vou ouvir mais você. Não vou ouvir mais. Na verdade, eu nem tenho tempo mais para isso. Eu estou aqui, conduzir você na palavra de Deus. Quer ser vítima? Não tem mais vez comigo. Não vou tratar você como vítima mais, porque a palavra de Deus não trata você como vítima. Presta atenção, isso é algo muito sério. Pastor, eu estou enfrentando algo grande. Ok. Agora eu vou te mostrar duas mentalidades. A mentalidade da vítima e a mentalidade do crente vencedor. A vítima fala assim, olha, eu estou enfrentando algo grande, eu não aguento mais, eu não suporto mais esse problema, eu quero morrer, eu quero não sei o quê, ei, tadinho de mim, olha a minha vida. Por quê? Porque a vítima, ela quer atenção. E quando a vítima acha atenção, ela acha alguém que a ouve, e acabou, ela ganhou o dia. Porque alguém olhou para mim e viu o meu problema, viu quanto coitado eu sou. Eu não tenho tempo para você. Não vou te tratar como vítima mais. Agora, olha o crente vencedor. Eu estou passando por uma grande pressão. Mas eu sei que se eu estou passando por uma grande pressão, é porque eu também sou alguém grande. Por quê? Olha a palavra. O que a palavra de Deus diz aqui? Olha. Deus impedirá que a tentação se torne tão forte que não possa enfrentar. Então, se a tentação está forte, se o problema está forte, significa que Deus não dá grandes missões para pessoas pequenas. Se você está enfrentando grandes desafios, é porque você não é pequeno como você está achando que é. Entendeu agora onde eu quero chegar com você? Primeiro eu te dou a bronca.
depois eu vou lá e te dou o meu. Eu falei, irmão, você não é tão pequeno igual você está achando. Pare de se comportar com uma mentalidade pequena. Deixa a palavra entrar aí, mudar alguma coisa. Hoje, né, mas não hoje, agora, deixa a palavra mudar. Pare de se comportar e de andar e de pensar como gente pequena, gente medíocre. Você tem a palavra de Deus. Larga essa mediocridade de pensamentos para o lado. Essa pressão não é o fim, é o processo. Deus está usando esse processo para conduzir você a algo maior. Você crê nisso? Amém. Vamos olhar mais uma vez para o texto aqui de Marcos, que nós lemos no começo. A Bíblia diz, vamos voltar para cá, caminhando... Opa, agora fui eu. Vamos lá. Caminhando junto ao mar da Galileia, Jesus aqui, ele viu os irmãos Simão e André que lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores, e disse-lhe Jesus, vinde após mim, e eu farei pescadores de homem. Ei, Jesus não chamou gente fracassada. Jesus chamou empresários, gente que estava trabalhando, gente que estava suando lá, estava com a mão no trabalho, estava prosperando. Jesus chamou gente produtiva. Sabe por que você está aqui? Porque Jesus chamou você. Se você está no time de Jesus, você é um filho de Deus, significa que você não é um fracassado e não é uma fracassada. Amém. Pare de se ver assim. Eu não admito mais você pensar pequeno nesse lugar. Pare de pensar como gente fracassada. Você não é fracassado. Gente fracassada sempre fica no mesmo nível, porque está sempre olhando para o mesmo problema. Aí quando ele vence esse problema, ele se apega em outro. Se ele não tem outro, ele vai lá no passado. Olha o que fizeram comigo lá atrás, eu estou mal. Olha o que me disseram, olha o que falaram contra mim, olha o que fizeram, olha, me traíram, veja, sai desse passado. Seu lugar não é lá. Aqui tem uma frase que eu quero que você guarde hoje. O próximo nível exige deixar o nível atual. Quer continuar como vítima? Fique. Eu vou avançar. Alguns irmãos vão também. Quem quer avançar diz amém. Amém. O próximo nível vai exigir de você deixar esse nível de vítima. Do coitado de mim, do tadinho de mim, ninguém me ama, ninguém me acolhe. Eu tô dodói, ninguém vem na minha casa me visitar. Eu tô dodói, ninguém me ama, ninguém... Não quero nem saber disso mais, irmão. Sai desse nível. Caminha. A Bíblia diz que aqueles homens deixaram as redes, deixaram o barco, o sustento, deixaram a segurança. Não porque eles estavam mal, mas porque percebeu que eles podiam ir além de onde estavam. Você sabe de uma coisa? O problema não é você estar mal. O problema maior não é você estar cheio de problemas. Sabe o que é o problema? O problema é você se acomodar quando você pode crescer. Esse é o problema. E Jesus diz para aqueles homens: sigam-me, e eu farei pescadores de homem. Posso levar vocês a um nível maior. Mas tem uma coisa: o compromisso tem que ser maior também. E aí você está disposto? Não, né? Porque vai custar caro. Vai custar uma parte da sua vida. Aqueles homens, para ter um compromisso com Jesus, eles precisaram largar algumas coisas. O que você está disposto a largar para ter um compromisso maior com Jesus? Nós vamos ter que deixar algumas coisas. Algumas coisas a gente vai ter que abandonar. Não é eu que vou escolher o que você vai largar, é você que sabe da sua vida. A gente está com muito compromisso, irmão, não está sobrando espaço para Jesus. Tem gente que vem no culto domingo aqui, fica o tempo todo pegando a hora de ir embora, querendo ir embora. Só para você não ficar ansioso, você já percebeu que eu já aumentei uns minutos a mais no culto de domingo, né? Tem 4 domingos, se você não percebeu, você está distraído aí. Por quê? Porque vai ter que ser assim. Querido, há pessoas que ainda estão no mesmo nível porque não seguem Jesus e nem a sua palavra. Mesmo nível. Vem no culto, mas não avança. Ouve a palavra e até acredita. Mas sabe o que acontece, irmão? Sabe o que é perigoso? Deixa eu te contar agora o que é mais perigoso. O mais perigoso é ficar do jeito que muita gente aqui está. Fala comigo assim: o mais perigoso é se acostumar com esse lugar. Muita gente acostumou com essa igreja, acostumou com o pastor,
acostumou com a pregação e nem dá mais crédito, nem valoriza o que tem recebido. Esse é o pior perigo, irmão. Aqui é o lugar que Deus usa para instruir você e para te formar, só que você está tão acostumado a vir aqui, você está tão habituado que isso aqui é só mais um lugar que você vem domingo, é uma programação sua, é uma programação que está na sua agenda. Quando a pessoa se acostuma, ela para de perceber que ela está parada, que ela está vindo, ouvindo, mas parou. Olha, a vida de algumas pessoas quando entraram aqui, porque eu conheço todo mundo que está aqui, todo mundo. Algumas pessoas quando entraram aqui, algumas coisas começaram a acontecer, algumas coisas na vida começaram a andar e depois parou. Não acontece mais nada, estou certo ou estou errado? Várias pessoas já falaram isso para mim, pastor, depois que eu vim para a igreja muita coisa mudou, mas aí não conta mais nada, não conta nenhuma bênção mais, nada está mudando mais, a vida está numa mesmice, por quê? Parou. Acostumou com o lugar, parou, perdeu a fé, acostumou. Não, ei, o mesmo Deus que estava agindo quando você entrou aqui, continua. Deus não parou de se mover, você que parou de receber a palavra com o mesmo fervor espiritual, com a mesma fé que você recebia, você parou de receber. Aí a sua vida parou, irmão. O mais perigoso não é quem está longe da igreja, não é o ímpio, não é o desviado. Sabe o que é o mais perigoso? O mais perigoso é quem está perto, quem está dentro, quem recebe a palavra, mas está parado. Esse está em perigo. Porque é incrédulo. Recebe todo dia e não muda. Recebe a palavra todo domingo e não muda, não sai do lugar. Se Jesus pedisse hoje mais entrega, você teria algo a acrescentar ou você está dando só o mínimo para o Senhor? O que mudou na sua vida nos últimos 12 meses por causa da palavra que você ouviu? De um ano para cá, o que mudou? Houve algum avanço na sua vida de um ano para cá? Algum crescimento? Ou você está parado? A palavra está sendo colocada diante de você. O que você está fazendo com ela, irmão? Isso é uma reflexão para você fazer. Jesus não está condenando você nessa noite, Ele está chamando você para um nível maior, Ele está dizendo, ei, não esteja satisfeito com esse nível, isso não é nenhum começo do que eu tenho para você. Está pensando que a bênção acabou, que o milagre acabou, que a prosperidade é só isso aí, que não vai ter mais nada. Não. Deus tem muito mais para você. Amém. Se essa palavra é para você, o próximo nível começa com movimento. Movimento. Vamos finalizar? O próximo nível, meu querido, não é emoção. Não é sentir mais. Esse negócio aqui dentro acabou, irmão. Ai, olha como eu estou tremendo na unção, olha como que eu estou chorando hoje, olha eu aqui falando em línguas. Eu não estou dizendo que você não pode, você pode fazer o que você quiser, pode até cair no chão agora enquanto eu estou pregando, pode tremer, pode dar glória a Deus, pode chorar, não tem problema se você sentir a presença de Deus, mas quando eu falo que acabou, eu estou dizendo o seguinte, acabou esse negócio de você se mover pelo que você sente, acabou, chega, cresce, acabou isso, tem que acabar. Porque às vezes você vem no culto e as coisas acontecem, e um cai ali, e o outro dá glória. Nossa, hoje o culto foi uma bênção, mas aí você vem hoje onde Deus está chamando você, onde Jesus está passando, igual passaram com aqueles pescadores ali, falaram, vem, eu estou te chamando para o próximo nível. Aí você fica assim, culto hoje não aconteceu nada. Parece que o culto hoje foi sem unção. Porque você não sentiu? Você não precisa sentir, você precisa crer na palavra. Amém. Deus não chamou você para andar por sentimentos, chamou para andar por fé. O apóstolo Paulo diz, nós não andamos pelo que vemos, andamos pela fé. Amém? Amém. Você não é uma pedra. A Bíblia diz que você é um ramo que está ligado à videira. Aleluia. E ramo vivo frutifica, irmão. Amém. A videira é o Senhor. Então levante-se dessa situação hoje, permaneça crendo na palavra, e você vai ver os frutos